Fala galera, você está no canal do Luiz Duran e a gente vai bater um papo hoje sobre a ginasta Simone Biles, a ginasta americana que está em todas as notícias por ter desistido de participar das finais individuais da ginástica nas Olimpíadas. Não sei se vocês estão acompanhando, essa semana ela participou da competição em equipe e ela fez uma nota ruim, ela errou, ela teve uma falha. E isso mexeu com a cabeça dela. Ela falou que não queria retornar. Ela não voltou para disputar aquela competição. E ela era aguardada para disputar as finais individuais, em que ela era ampla favorita, chegou nas Olimpíadas como grande favorita ao ouro. Só que ela falou que a saúde mental dela era mais importante e simplesmente ela desistiu. E isso abre um debate enorme dentro do esporte sobre o fator psicológico das atletas, dos atletas, e como que isso afeta o dia a dia deles. E ao mesmo tempo quero fazer um paralelo sobre o fator psicológico na atividade física em geral, das pessoas em geral, e como isso abre esse tipo de discussão. Para quem não conhece Simone, eu estava lendo um pouco sobre ela, não acompanho totalmente ginástica, na verdade não acompanho nada, mas eu estava lendo sobre ela, ela começou a fazer ginástica com 6 anos, e aos 19 ela já era simplesmente a maior medalhista de mundiais do planeta. Tem entrevista do treinador dela falando que ela aprende um movimento novo em 3 dias, enquanto outras ginastas aprendem em meses. Então é um fenômeno da ginástica. E aí quase ninguém consegue imaginar que uma pessoa tão vencedora vá ter problemas psicológicos e abandonar uma Olimpíada, que é o ápice da maioria dos atletas. E aí a gente começa a ver na mídia todo mundo questionar sobre a saúde mental. E isso é uma discussão pertinente. Pensa comigo. Se ela, que é a maior vencedora ou uma das maiores vencedoras, sofre com pressão psicológica, imagina outros atletas. Imagina 99% que não ganham. Imagina 99,9% que jamais chegam a uma competição desse nível. E aí a gente tem o costume, né? Nosso atleta aqui brasileiro perde, a gente vai lá e xinga ele, fala que ele é inútil. Você imagina, a gente não pensa, jamais pensa na pressão psicológica. A gente vê um atleta chegando em terceiro e aí a gente, pô, terceiro lugar, muito ruim, tal, tal, tal. Isso é comum. Vocês devem conhecer alguém que faça isso. E aí eu queria traçar um paralelo na pressão psicológica geral da atividade física. Se uma atleta vencedora como ela sente isso, imagina comigo uma criança que começa a fazer um esporte e o pai, a mãe começa a botar pressão para ela vencer. Como que isso não deve ser na cabeça de uma criança? Como que isso não deve afetar negativamente? Conheço alguns casos até que a criança nunca mais quer saber do esporte depois. Além do alto rendimento, do rendimento, imagine que não só a criança vá lá e está disputando, mas quantas pessoas você não conhece que botam pressão nos filhos para emagrecer através da atividade física? Fala que a criança está gorda, fala que está acima do peso. Imagina quantos transtornos psicológicos essa criança não vai sofrer com relação ao corpo dela. Eu tinha um tempo atrás, eu estava explorando muito o Twitter e aí eu estava vendo muitas tags sobre emagrecimento, sobre perda de peso. E uma coisa que me chamou a atenção era a quantidade absurda de jovens, assim, principalmente adolescentes, que desenvolviam transtornos alimentares por conta da pressão em casa. A própria família colocava essa pressão para menino emagrecer. Alguns meninos, a maioria meninas. Então você percebe que quando a gente fala aqui, quando eu falo muito de emagrecimento, que é o meu foco de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com o fator psicológico. O emagrecimento não pode estar acima da saúde mental.
Da mesma forma que a saúde mental está acima do alto rendimento, está acima de atletas como a Simone e todos os outros. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar isso. Então, esse vídeo aqui é mais para pedir a vocês cuidado na hora de cobrarem as pessoas resultados físicos, resultados de performance. Porque para você vendo de fora pode parecer fácil. Mas para quem está ali sem conseguir demonstrar aquele resultado imediato, acaba gerando uma série de complicações, de problemas que vão refletir pelo resto da vida daquela pessoa. Então fica aí o exemplo da Simone. Estou curioso para saber se ela vai disputar, o desdobramento que isso vai ter nas Olimpíadas e como que as federações vão abordar isso. Porque com certeza isso vai viralizar. Ela é uma das maiores atletas do mundo. Eu quero muito saber como o esporte olímpico, as federações vão tratar esse caso dela. E vocês em casa, todo mundo, cuidado para não estar colocando uma pressão excessiva nem na sua cabeça, nem na cabeça dos seus filhos, dos seus netos e qualquer coisa parecida. Tá? Vou pedir para vocês, se tiverem gostado, curte esse vídeo. Me ajuda muito se vocês se inscreverem aqui no canal. E compartilhe esse vídeo se vocês gostaram.